Para analisar os números da MRV, eu converso agora com o Ricardo Paixão, que é o CFO da MRV. Ricardo, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Quero te ouvir sobre a reação do mercado, porque a ação hoje da MRV brilhou na B3, subiu, teve hora, estava subindo 8%, terminou o dia com uma alta perto de 6%. O que animou o investidor? Boa noite. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes. Realmente, né, teve a ação da MRV hoje performou bastante bem, né? O que impulsionou, na verdade, foi uma melhora, né, uma melhora recorrente da operação brasileira, tá? Onde a gente teve aumento de lançamentos, aumento de vendas, né, recorde de vendas, né, no trimestre, né, para a operação brasileira, recuperação da margem bruta, né, com uma tendência de continuar subindo daqui para frente. Uma projeção importante também foi o número do EBITDA, né? O EBITDA fechou com um incremento importante também, quase em 470 milhões de reais aqui na operação da MRV Incorporação. Né? Todos esses dados combinados, esses na verdade foram as novidades, né, que a gente apresentou no balanço. Referente ao prejuízo de Resia, foi muito em cima do impairment. Né? Esse impairment ele foi muito divulgado, já é discutido há 30 dias atrás, então ele não era muito novidade, né? Vamos colocar assim, o que teve de novidade na divulgação de resultados hoje foram novidades, todas elas positivas, vindo muito aqui do segmento de incorporação de habitação habitacional, né, econômico do Brasil. Então, você já me trouxe a resposta aqui, Ricardo, do próximo item, porque esse impairment era, de fato, já estava precificado, né? O mercado, os analistas que acompanham o setor já estavam botando ali na ponta do lápis, por isso não teve surpresa. Mas quando a gente olha para os números no Brasil, teve, por exemplo, crescimento e alguns patamares recordes de receita, margem e lucro, recorde nas vendas. O que explica esse momento positivo do mercado doméstico a despeito do juro elevado? Perfeito. Bom, Fernando, o juro, na verdade, ele não impacta diretamente o meu cliente, porque ele compra com juros dentro do programa, né, habitacional, dentro do Minha Casa Minha Vida, onde o funding é o FGTS, tá? Então, esse impacto de juros ele não é direto para o nosso cliente. Nosso cliente está com juros um pouco mais protegido. Então, na verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem um ambiente, né, muito propício para a compra do imóvel, né, onde tanto o programa Minha Casa Minha Vida, quanto os cheques regionais, que acabam sendo subsídios adicionais ao subsídio já existente, né, na escala federal, dentro do Minha Casa Minha Vida, aumentam muito a capacidade de compra do cliente. O cliente hoje está com affordability muito, muito bom, né? Posso arriscar dizer aqui que é o melhor momento do programa habitacional desde a sua criação no ano de 2009, tá? A demanda por habitação continua sendo muito forte aqui no país e à medida que a gente consegue encaixar uma demanda forte, né, com uma capacidade de compras também interessante, e aí esse é o ambiente que a gente vive hoje, né? Olhando agora um pouco mais para dentro da companhia, a gente tem um land bank muito relevante, uma qualidade de produto diferenciada, né, um produto no segmento econômico com uma qualidade muito diferente do que a gente vê no restante do mercado. Então, isso tem feito com que a procura, né, um reconhecimento muito importante da nossa marca, tá? Nossa marca, qualquer pesquisa que é feita, ela aparece muito na frente das demais. Então, isso tudo combinado tem feito realmente com que a gente consiga performar muito bem aqui no mercado de incorporação brasileiro. Ricardo, olhando os números aqui no balanço, é possível observar, por exemplo, uma clara melhora em margem bruta quando a gente olha para a incorporação. Estava em 26% há um ano, sobe para 29% no começo desse ano, né, no primeiro TRI, e supera os 30%, bate 30,2% nesse segundo trimestre. O que esperar de margem e o que deve influenciar nesse indicador que é tão acompanhado pelo investidor? Fernando, é o seguinte, né? A nossa margem, na verdade, a margem que a gente reporta hoje, ela é um somatório de várias safras diferentes de vendas e projetos, né? Então, hoje a gente ainda tem um resquício da safra de 2022, que foi uma safra impactada pela inflação do Covid e, portanto, uma safra com margem ruim, tá? E agora a gente tem principalmente safra de 2023, 24 e cada vez mais empilhando a safra de 2025. Né? A gente está atualmente com uma margem bruta de novas vendas próxima a 34%, 35%,
Então, o que a gente pode esperar, né, sem dar um horizonte aqui de quando isso vai acontecer, é que essa margem bruta, né, de 30,2, ela venha a convergir com esse valor de 34, 35%, que é a margem que nós temos originado nos novos negócios. Muito bem. E a despeito desse impacto lá quando a gente olha para a operação nos Estados Unidos, a geração de caixa foi positiva e a companhia continua avançando naquele plano de vender os ativos. Como é que esse dinheiro obtido com a venda de ativos acaba fortalecendo a posição da companhia? Você paga dívida? Como usar esses recursos quando eles chegam no teu caixa? Perfeito, Fernando. O que a gente observa hoje, né, que o mercado acaba analisando a MRV. Uma parte do mercado olha o balanço brasileiro e uma parte olha o balanço consolidado, tá? Quando a gente vê o balanço consolidado, né, a gente terá uma desalavancagem importante de mais de 2 bilhões de reais, tá? De agora até o final do ano que vem. Esse é o guidance que a gente passou para o mercado, né? Então, na verdade, o que a companhia está fazendo hoje é um processo rápido de desalavancagem, né? A gente vai ter quase meio bilhão de dólares de geração de caixa operacional, convergindo aqui, então, em pré-pagamento de dívida de 365 milhões de dólares também, até o final do ano que vem. Mas para executar esse plano, né, nós teremos esse impacto contábil, que foi exatamente o valor do impairment, né, de 144 milhões de dólares. Muito bem. E vocês estabeleceram uma meta de vender 800 milhões de dólares em ativos lá nos Estados Unidos até o ano que vem. Como é que está esse calendário, esse caminho para atingir essa cifra? Então, dos 800, nós já vendemos 124 milhões até agora, né? Até o mês de agosto, inclusive, tá? Temos projeto e terreno para vender ainda dentro desse ano, né? Sendo que a maior parte, ou mais um pouco mais da metade, serão projetos vendidos aqui dentro do ano que vem, né? Então, a gente está com um calendário já estabelecido, né? Um calendário que visa otimizar os retornos sobre as vendas que a gente vai fazer, tá? Mas com muito pragmatismo, né, e um pensamento muito firme para poder executar esse plano até o fim do ano que vem. E aqui não temos nenhuma dúvida que executaremos com maestria esse plano. Ricardo, você mencionou de maneira bem interessante como a taxa de juro aqui no Brasil influencia, mas pero no mútil, né? Porque boa parte da sua carteira acaba tendo outros canais de funding e de recursos e que, aliás, está num momento positivo. Mas nos Estados Unidos, como é que está essa história? Porque a gente está num debate sobre política monetária também lá. Isso afeta de alguma maneira, e quando a gente olha mais para o longo prazo aqui no Brasil, Selic acaba entrando em alguma das linhas do seu balanço quando a gente olha mais para o médio e longo prazo, sem contar a demanda exclusivamente? Perfeito, Fernando. Você tem toda a razão, né? Impacta sim. A alta dos juros, né, faz com que o meu custo de dívida ele fique mais caro, né? Então ele acaba impactando ali na despesa financeira, né? A companhia está com foco tanto aqui no Brasil quanto no mercado norte-americano de desalavancagem, tá? Então, independente dos juros estar 15, 12, 13 ou 14, a gente está com um foco muito forte em desalavancar a operação, né, desalavancar a operação brasileira, tá? Quando a gente fala do mercado norte-americano, o que a gente percebe? O valor de venda dos ativos ele é muito sensível ao valor de taxa de juros. Então, ali a gente pode ter, inclusive, um upside versus aos valores que a gente previu vender as propriedades até o final do ano que vem, né? Por quê? Porque o investidor desses imóveis, desses projetos que a gente vende, ele sempre compara, né, o Treasury de 10 anos com o retorno que ele vai ter ao comprar esses imóveis. Então, uma possível, ou uma provável, melhor dizendo, queda de taxa de juros deve sim alavancar um processo, né, de redução de cap rate, consequentemente de aumento dos preços que a gente previu na venda dos ativos da Resi. Olha que interessante. Então, quase como uma marcação a mercado dos ativos do imóvel, que aí o juro cai, Treasury cai, acaba gerando uma demanda maior e aí você consegue marcar o mercado para cima, o valor da tua carteira nos Estados Unidos? É exatamente isso, né? No momento em que os juros caem, eu consigo fazer uma venda com um preço mais alto. Então, vamos supor que eu planejei Interessante. hoje vender um ativo por 70 milhões de dólares, né?
e previ que ele vai estar com um cap de 5,3. Se os juros caem, né, provavelmente esse cap também cairá. Então, o que eu previ hoje vender por 70, que é o valor que eu marquei no impairment, ele pode significar uma venda de 75 milhões de dólares no ano que vem. E ao invés de ter perda, então, eu teria um ganho adicional de 5 milhões versus a previsão que a gente fez de impairment. Bom, então isso, se o Fed colaborar, pode ter surpresa positiva nessa marcação ao mercado aí. E, Ricardo, olhando para os próximos anos, o que o investidor deve olhar, porque vocês na MRV estão olhando para segmento, modelo de negócio, onde estão as fichas para os próximos anos? O principal negócio, né, continua sendo e continuará sendo a MRV Incorporação, né, então negócio, segmento econômico, né, popular, de habitação popular aqui no Brasil, né, essa vai continuar sendo o nosso core business, é o nosso principal mercado, tá? Então a gente vai esperar para frente, né, uma oportunidade de continuar crescendo a operação, como a gente tem feito atualmente, né? A gente tem uma equipe muito bem treinada, um land bank importante, um produto muito atrativo, né? Então a gente tem todos os ingredientes para poder surfar uma onda mais longa aí, né, do mercado habitacional brasileiro também nos anos seguintes. Muito bem, a gente conversou com o Ricardo Paixão, CFO da MRV, que anunciou o resultado do segundo trimestre e hoje, em reação, teve uma alta de 6,63% do papel na B3, simplesmente a maior alta do índice. Ricardo, obrigado pela conversa. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.